Lembrando sempre que neste canal aqui a gente só fala de reality, meu povo, e é eita atrás de eita, para vocês ficarem por dentro de tudo que rola na casa mais vigiada do Brasil. Fica aqui com a gente. Tem um resumo, que é rápido e objetivo, e também tem o ao vivo, que é onde a gente interage, bate papo e fala aí sobre tudo que está acontecendo. Pode aqui ler os comentários de vocês e saber o que vocês estão pensando a respeito de tudo, para quem vocês estão torcendo, tá? Então, vamos resumir tudo que rolou nesta madrugada e vamos falar também aí da possibilidade deste paredão. Rolou então um joguinho da Discord, um joguinho onde eles tinham que dar lá as plaquinhas para os amiguinhos colar na testa, né? Alguns resolveram usar de violência no momento de colar as plaquinhas no velcro na testa dos coleguinhas, tá? Para resumir este joguinho, quem mais foi atingido aí, quem mais foi alvo da galera foi Arthur Aguiar e Douglas. O Arthur recebeu simplesmente 11 plaquinhas e o pessoal implicou com o jogo do rapaz e com o fato dele ficar falando de jogo e dele tentar se defender do paredão. Destaque para a Maria também, que se intrometeu ali demais na dinâmica, queria dar as regras da dinâmica e acabou levando patada da Natália e do Arthur por causa disso, tá? Maria teve que ser colocada no devido lugar por conta das suas intromissões. Destaque também para Nayara Azevedo fazendo esta cara aqui diante do pequeno surto de Paulo André, que a chamou de maluca e sonsa. Eita lasqueira! Bom, gente, será que os memes da Nayara serão suficientes para mantê-la no programa? Pode ser que em algum momento esse negócio se volte contra ela, né? Tá na hora de começar a jogar, é o que muita gente acha. Acha que ela tem potencial para aparecer mais e não tá aparecendo. Para a gente resumir a dinâmica, ficaria mais ou menos assim, ó. Arthur, 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 Arthur e Arthur. Muitas plaquinhas na testa do Arthur, né, gente? Óbvio que isso é muito bom e se tornou muito bom para o jogo dele, né? Se tornou excelente para o jogo do Arthur, que está sendo comparado a Juliette, que era perseguida por quase todos dentro do BBB 21 e se tornou a campeã do BBB 21. Então, falando aí que o Arthur fez escola, que a Juliette fez escola, né? Que o Arthur pode ter pegado aí algumas dicas e estar agindo de uma forma que realmente faz com que o público se renda a ele, como já se rendeu, e ele sai muito forte dessa dinâmica, sai com tudo para se tornar o favorito da edição. Depois da dinâmica, muito bafafá, muito diz que me disse, muitas conversinhas pelos cantos, né? O povo tentando discutir a relação por causa do que aconteceu no joguinho. E o Arthur já terminou ali no ao vivo mesmo, conversando com o Thiago e dizendo que as pessoas falam de voto e elas mesmas se contradizem, que as próprias pessoas que falam que o problema é falar de voto, falam de voto, e que ele não consegue fechar essa conta. O porquê do povo ter se voltado contra ele dessa forma, só porque ele estava tentando se defender do paredão. E Arthur sai gigante dessa dinâmica, com certeza. Pedro Scooby sentou para conversar com Arthur também, e nesse momento falou da esposa do Arthur, que o Arthur foi corajoso em assumir os erros, ou seja, né, Pedro Scooby relembrando o público dos vacilos de Arthur Aguiar. Gente, no total, o Arthur recebeu 11 plaquinhas e o DG 9 plaquinhas. E aí rolou papo entre o Eli, a Natália, o Scooby, o Arthur, como eu falei, a Nayara e o Paulo André, tudo isso depois da dinâmica, eles se entendendo ali. E o DG ficou abatido, ficou frustrado e abalado, porque acha que as plaquinhas foram pesadas e que ele não teria coragem de falar o tanto de coisa que as pessoas falam ali no ao vivo, que ele tinha um tanto de coisa para falar, mas não falou, e está preocupado aí com a reação da filha. Ele acha que a filha podia estar chorando pra caramba em casa ao vê-lo recebendo aquele tanto de plaquinha, e que ele sabe que é um jogo, mas que ele não esperava isso, e que ele não esperava sequer o que estava escrito nas plaquinhas. Achou pesada a dinâmica, mostrando aí mais uma vez Douglas, que não está preparado para o BBB, né, gente? Não está aí pronto para o reality. Pedro Scooby
Diz que o Arthur não jogou limpo porque não conversou com ele e seu grupo antes, né? Jogou as coisas ali no ao vivo. E diz que eles só não combinam o voto, mas que eles têm abertura para sentarem e conversarem sobre outras coisas. E o Arthur disse que não chegou neles para falar nada porque eles não queriam falar de jogo. E aí o Arthur criou o próprio movimento, né? Para jogar sozinho, porque ele pensou, se eu errar, estou errando sozinho. Vai dar errado só para mim. Pode falar. O Douglas recebeu 11 e o Arthur 9, eu inverti, gente? É isso que vocês estão falando aí? Então eu inverti. O Douglas recebeu 11 plaquinhas e o Arthur 9. Eu tinha entendido o contrário, que o Arthur recebeu 11 e o Douglas 9. Então só corrigindo aqui, o Arthur recebeu 9 e Douglas recebeu 11 plaquinhas, é isso? Correção feita devidamente, tá, meu povo? A Bárbara, depois da dinâmica, comentou o seguinte com as meninas lá na sala. Falou aí que o discurso do Arthur ficou parecendo como se elas fossem uma máfia, né? Porque o Arthur deu a entender que o Rodrigo apontava as peças, apontava as pessoas que queria que fossem votadas, que ele queria no paredão com ele, e elas tinham que fazer. Mas ela falou que não, que o Rodrigo não falou, vamos colocar. Falou que gostaria de ir com fulano e ponto. E quem quis votar em quem o Rodrigo sugeriu, votou. Então, Bárbara indignada ainda com Arthur. Tiago Abravanel sente que não é prioridade de ninguém e sente que ninguém, por exemplo, lhe daria um anjo ou lhe salvaria ou algo assim, apesar das pessoas gostarem dele dentro da casa. Douglas avisa que o jogo para ele começou agora e que se ele voltar do paredão, ele vai tacar uma bomba no quarto Lollipop. Será, meu povo? Não sei. Será que ele volta do paredão? Vai ter essa chance? A Natália tá feliz, acredita que se expressou bem, se expressou ali da maneira que ela queria e tal, mas ela acha que poderia ter falado mais, né? Deveria ter falado um pouquinho mais. Mas ela acha que se defendeu. E a Jade elogiou a postura do Douglas no joguinho, falou para as meninas que o DG, ele manteve ali, né, a postura, ele acabou se segurando, acabou não se expondo no joguinho. Não sei se isso é bom ou ruim, mas Jade acha que foi bom pro jogo do Douglas, tá? A Nayara tá fula da vida com a Natália. Acho que as comadres vão rachar de vez, hein? A Nayara tá aí brava com o comportamento da Natália e numa conversa no quarto com a Jessie, ela disse que uma hora ela vai mandar a Natália pra PQP, porque as coisas que ela engole de Natália lá dentro, ela não engole de ninguém aqui fora, então não é de hoje que elas vêm se estranhando, Nayara e Natália, tá? A qualquer momento podem brigar dentro do programa e a Nayara tá por um fio com a Natália. A gente continuou falando da Natália e a Jess também criticou o comportamento da Natália. Ela acha que a Natália começa com as brincadeiras e depois vem se vitimizando, né? Fazendo como se elas estivessem erradas e Natália certa. Nesse momento aí, a Nayara acha que a câmera pode não estar mostrando tudo, inclusive mostrando a Natália querendo o macho da outra. Acho que ela estava se referindo a Paulo André, que é com quem a Natália queria ficar na outra festa, tá? Então, bem brava aí a Nayara com a Natália. Gente, será que vem aí uma treta entre as comadres? Sei não. A Jade falou que a sua ordem de votos, se tiver que votar nos meninos, é a seguinte. Primeiro o Scooby, depois Paulo André e depois DG. O DG é o último em quem ela vota, tá? E a Bárbara acabou falando demais, mais uma vez, lá no quarto da líder. Ela estava criticando o Douglas, criticando aí a sambadinha do Douglas, e ela disse que não confia numa pessoa que é incoerente desse jeito, que ele fez aquele samba do crioulo doido, ela ia falar, mas se corrigiu. E ela falou, ai que feio, eu ia falar uma expressão muito velha e horrorosa, né, meu Deus, quase falei uma expressão muito racista. Então, Bárbara sendo criticada por isso, embora ela tenha se corrigido, a própria admitiu que ia usar um termo aí inadequado contra Douglas. E não é a primeira vez que a Bárbara faz isso. Da outra vez, ela chamou o Arthur de retardado e também se corrigiu. O Lucas, ele tá muito chateado com a Jade, porque a Jade voltou a dizer que ele era sua primeira opção de voto, quando a mesma falou que o Lucas não era a sua primeira opção e que ela não queria ele no paredão. E ele acha que quem mente uma vez, mente duas. Tá desconfiado da Jade, o Lucas, tá, gente? O Arthur disse pro povo que tá comendo tudo como se ele fosse sair hoje mesmo. Ou seja, é capaz dele votar
do paredão e não ter nem comida. Ele tá devorando todas as suas comidas, porque ele tem certeza que vai sair, tá? Tá comendo seus pãezinhos lá, já garantindo o pãozinho, porque vai que ele sai, né? E tem que voltar pra vida fit. E conversa polêmica no quarto colorido. A Laís e a Maria falaram de uma suposta agressão aos meninos, tá? Acontece que a Laís estava criticando o Douglas mais uma vez, e ela disse que na hora que o Douglas deu a sambadinha, que ela quase pegou a perna dele e virou para trás, que lhe deu uma vontade de fazer isso, e que se ela pudesse agredi-lo ali naquele momento, ela teria feito. Maria riu e falou que faria o mesmo com o Arthur, que se fosse, né, permitida ali agressão, ela tinha dado na cara do Arthur naquele exato momento. Esse vídeo viralizou aí e tá prejudicando as meninas, né, na verdade, estão se prejudicando cada vez mais com esse tipo de assunto, com esse tipo de fala, e muita gente criticando elas nas redes sociais por causa disso. O Arthur conversou com Eli, explicou toda a sua situação com a Jessie mais uma vez, né, e parece que ele conseguiu converter o Eli, porque depois o Eli já estava falando bem do Arthur lá no quarto colorido, tá, gente? E ele tá achando que pegaram pesado com o Arthur no jogo da discórdia, tá? O Arthur deu seu ponto de vista e acha que a Jessie usou de má fé com ele no ao vivo. E aí o Eli já tá mudando de opinião a respeito do Arthur. Enquanto isso, a Jessie estava com pesar, porque ela acha que falou demais quando falou do DG e quando falou do Arthur lá no ao vivo, que ela acha que não deveria ter trazido isso à tona mais uma vez, não deveria ter exposto as situações que ela expôs ali mais uma vez. E a Nayara aconselhou a Jessie a pensar muito antes de falar das pessoas, porque ela pode se prejudicar com isso. Também tivemos aí a Laís falando do Douglas pela casa, falando mal pra caramba do Douglas, o Arthur apontando as incoerências do povo, o Lucas dizendo que o Arthur agiu, né, igual ao Rodrigo e que por isso pode sair, o Eli levantando dúvidas sobre as várias faces de Natália, tá com o pé atrás ainda com a Natália, o Eli. E também tivemos um vazamento lá, gente, da área externa dos dummies, né, os ninjas lá na área externa, subindo na casa, acho que para consertar alguma coisa ali, ou para mexer no equipamento, algo assim. E aí esse flagra foi espalhado aí pelas redes sociais. O pessoal conseguiu flagrar aí o pessoal reparando, fazendo algum reparo técnico, alguma coisa assim, lá no telhado, tá? Não é a primeira vez que isso acontece. O Boninho avisa que pode falar de tudo e coisa e tal, que não tem proibição, mas numa conversa na cozinha, o Scooby perguntou os motivos da saída de Nego do Borel, de A Fazenda 13, e quando o Thiago ia explicar, apareceu lá um aviso para eles, a produção chamou a atenção deles e o assunto se encerrou, tá? Então, mais uma vez, Boninho sendo pego na mentira, porque não pode falar de tudo, coisíssima nenhuma, tá? Gravem isso. O Arthur, como eu falei, já converteu ele, conseguiu mudar e acho que vai conseguir mudar o pensamento de muita gente, principalmente porque se ele voltar do paredão, acho que algumas pessoas vão agir diferente com o Arthur, tá? E na cozinha ele admitiu que não queria ir para o paredão tão cedo, não queria ir agora para o paredão, porque ele acha que ele ainda não conseguiu mudar a cabeça das pessoas em relação a ele. Ele queria, pelo menos, garantir até a 4ª semana sem enfrentar o paredão. E tá achando realmente que vai sair porque não conseguiu se mostrar diferente pra galera. O Arthur nem imagina, né? O quanto ele já está sendo querido aqui por conta do pãozinho, né, gente? O que não faz um pãozinho? O pãozinho é vida, né? Pão é tudo na nossa vida, gente. Então, também tivemos Jéssica, como eu falei, remoendo seus erros, o Scooby defendendo o DG e o Arthur querendo ficar. E Lucas, o Barão da Piscadinha, dando aquela conferida na geladeira do VIP. Parece que o Vini tá preparando o terreno para a volta de Arthur. E ele comentou no quarto colorido que ele não vai se aproximar de alguém só porque voltou do paredão, só porque acha que a pessoa tá forte com o público, mas que ele vai conversar com o Arthur sim. Ele já falou com o Arthur que vai conversar e coisa e tal. Seria Vini já ir recalculando a rota, gente, caso o Arthur volte? Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Como será que esse povo vai reagir quando virem Arthur voltando do paredão? Se atentem aos detalhes, hein? Então vamos às enquetes. Tem essa possibilidade do Arthur voltar? Aqui na enquete do nosso canal, gente, tá assim, ó. Arthur e Nayara têm apenas 13% de rejeição.
E o Douglas está disparado na frente para sair com 74% de rejeição. Então, de acordo com o público do canal, quem sai é o DG. Na enquete UOL, tivemos uma virada. Olhem só. Agora quem está saindo é Nayara Azevedo. O Arthur está com 12,98%, tá? Está em terceiro. O Douglas está em segundo, agora estava em primeiro, agora está em segundo com 42,51%. A Nayara, que estava em segundo, agora está em primeiro com 44,51% para sair. No Votalhada, que é aquele apanhado, né, que é mais interessante, porque aí tem todas as enquetes reunidas, tá sim o último apanhado. Tem mais de 2.700.000 votos. E o Arthur, aparentemente, não corre risco de sair em nenhuma das enquetes, tá? Não tem essa possibilidade aí dele ser eliminado. Ele tem apenas 10,75% de rejeição em todas as enquetes. A Nayara subiu aí um pouco o percentual dela, tá? Ela tem 30,09% de rejeição. E o Douglas está em primeiro agora com 58,44% de rejeição. Douglas ainda em primeiro lugar para sair de acordo com a maioria das enquetes. Então, de acordo com a maioria, quem sai hoje é o Douglas, tá? Vocês viram que a Marquezine tá até fazendo campanha contra a Nayara? E eu vi muita gente criticando ela ali, né? Falando que ela não estava acompanhando o programa, que o DG não quer jogar e tal, que a Nayara joga mais que ele. Não sei, hein? Seria o efeito Marquezine aí, essa virada no UOL? Sei não, hein, gente? Ela pediu, fica Douglas e fora Nayara. O que vocês acham? Só tem uma coisa que resume, meu povo, é eita, trajeita. Fica com a gente para saber tudo de Big Brother Brasil, tá bom?